Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu quero falar com vocês hoje a respeito da base para o estudo do direito administrativo, tá? A gente vai falar de regime jurídico da administração pública e os princípios basilares. Geralmente esse tópico aí é presente nos concursos aí para ensino superior das carreiras aí da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como também concursos de tribunais, concursos, por exemplo, igual PRF, PF, onde tem as partes conceituais elementares do direito administrativo. Esse assunto será presente. Antes de mais nada, é preciso você entender os conceitos basilares, a base de tudo para a construção, posteriormente, de um entendimento do direito administrativo. Não adianta você já começar lá a estudar atos administrativos, controle administrativo, se você não sabe, por exemplo, subir essa estrutura para construir aí, logicamente, algo sólido, tá? Regime jurídico da administração pública. O que seria esse regime jurídico da administração pública? Dá a entender o quê? Que existem regras próprias, elementos próprios e fundamentos, né, próprios, né? É um regime jurídico específico, né, que será pautado todo o direito administrativo, ok? Então, o regime jurídico da administração, inicialmente, ele vai se pautar em dois princípios implícitos. Por que eu falo princípio implícito? Porque a gente conhece alguns princípios explícitos que estão explicitamente manifestados ali na Constituição Federal, no artigo 37, que é o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles estão explícitos. Se na sua prova falar assim, aponte os princípios explícitos na Constituição, você vai lá direto no LIMP, tá? E os implícitos são vários, tá? Mas eu posso destacar como princípios basilares do regime jurídico da administração pública o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público, tá? Trocando em miúdos, por que supremacia do interesse público sobre o privado? Quem lembra de um desenho antigo lá que era do Capitão Planeta, que é da minha época, né? Que havia uma convergência ali de forças, de sentimentos e formava ali o Capitão Planeta, né? Então, nesse sentido, pessoal, o poder emana do povo. Então, todo mundo junto tem uma supremacia de interesses. Não é um interesse particular, é o interesse da coletividade, ok? Assim, em uma situação de conflito entre interesse particular e interesse público, esse último deve predominar, prevalecer, que é o interesse de todo mundo. Então, haveria uma verdadeira relação vertical, de cima para baixo. Ao passo, por exemplo, que quando eu falo de direito privado, a gente tem uma relação horizontal, de igualdade entre as partes. E aqui sempre vai prevalecer o interesse da administração pública. Isso daí facilmente a gente pode compreender, por exemplo, no evento lá da desapropriação para interesse público, né? Onde a administração pública vai desapropriar um bem particular por interesse da coletividade, tá certo? O princípio da indisponibilidade do interesse público não é algo difícil de ser interpretado também, tá? A gente vai respeitar a mesma essência do princípio anterior, ok? Os dois, relembrando os dois princípios aí, esses princípios basilares, formam aí a estrutura inicial do regime jurídico administrativo. Então, o regime jurídico administrativo está embasado, calcado, né, alicerçado nesses dois princípios, tá? Sempre o que estará em jogo é o interesse comum da coletividade, tá? Sem espaço para interesses particulares, ok? O administrador público apenas é o gestor e não o dono, né? Logicamente, também dentro do funcionalismo, dentro dos órgãos, né? Os agentes públicos também não são donos ali do que é público, ok? É de toda a coletividade. Por isso que sempre a gente precisa prestar um bom serviço à coletividade, tá? Que a gente vai estar naturalmente prestando um serviço a nós mesmos, né? Ninguém poderá se apropriar dos interesses públicos, por isso ele é indisponível,
Por isso que existe a indisponibilidade do interesse público, ok? Isso daí para que não haja lesão ao patrimônio público, ao interesse público, ok? Ou alguém que use de forma desviada, né? Com interesses escusos, né? A administração pública ali para se beneficiar, tá certo? Então, esses dois princípios aí são a base, né? Do regime jurídico da administração pública, tá? Esse resumo aí já vai fazer aí vocês acertarem muitas questões aí nesse sentido. Quem gostou, aí dá um joinha pra gente aí, né, e comente aí embaixo aí. Se quiserem mais conteúdos dessa forma, e a gente traz aí para vocês. Um forte abraço, até mais.